Olá, meus queridos. Estamos aqui nessa postagem terminando aquele assunto de relacionamentos complicados. Não que o assunto se encerre, né? Porque esse assunto ele pode ser estendido aí por muito tempo. Mas eu vou me limitar aos comentários sobre aqueles 3 casos que eu falei para vocês lá no início. E se vocês quiserem depois, a gente pode abrir uma caixinha de perguntas para vocês tirarem suas dúvidas, né, de casos mais específicos, que a gente sabe que existem muitos. Eu vou fazer essa abertura dessa caixinha e depois vocês podem entrar em contato para a gente esclarecer. O último daqueles casos que eu relatei para vocês foi a respeito de um relacionamento de 6, 7 anos de um casal que começou muito bem, né? Um homem maduro, com uma mulher um pouco mais nova, ele já no segundo casamento, e segundo o seu relato, que isso me foi contado por ele procurava atender às expectativas da esposa de todas as maneiras possíveis, né? Tentando agradá-la com carinho, com afeto, com viagens, com jantares, inclusive na parte sexual também, tentando se doar ao máximo para que o casamento desse certo. Mas infelizmente, a sua contrapartida lá, da sua esposa, passados aí uns 3 anos de casamento, começou a se distanciar dele, começou a não querer mais se relacionar sexualmente com muito tempo, com ele apenas a procurando. Inclusive eu cheguei a perguntar dele, digo, será que ela não tem nenhum amante, alguém assim? E ele disse, doutor, tudo é possível, mas ao mesmo tempo ela não quer sair do casamento. Ela fala que não está feliz, que não está satisfeita, inclusive já chegou a dizer que queria destruir aquele relacionamento, coisa que eu achei muito estranho, mas ela não quer sair, ela não fala em sair, não fala em acabar com o casamento. Eu aventei a possibilidade dela estar com algum transtorno mental, né? De repente ela está numa crise depressiva muito grande, ou ela ter algum outro transtorno aí de base, de repente ela ser bipolar, borderline. Mas não dá para mim saber porque eu não atendo, né? Eu estou ouvindo só o relato dele, né? E ele queria um aconselhamento porque ele queria dar fim realmente no casamento, né? Ele queria terminar o casamento. Mas estava aberto a possibilidade de continuar, porque ele a ama. Ele diz que a ama, mas diz que realmente não se sente amado, que isso não tem retorno e que ele, por mais que dedique, ela nunca está feliz. E eu vou dizer para vocês, principalmente as mulheres, para o homem é muito importante saber que a parceira está feliz com ele, tá? Apesar de vocês nos chamarem o tempo todo de egoístas, a gente só pensar na gente, mas para o homem é essencial que a esposa ou a parceira esteja feliz com ele, né? Isso eu estou falando de homens saudáveis, tá, gente? Não vamos entrar nas patologias, né? Então, quando ele não sente ela feliz, ele se frustra. Ele está muito frustrado. E ele está preferindo, como diz o ditado, ficar antes só que mal acompanhado. Mas a escolha é dele, mas ela também vai ter que ter um feedback disso, né? Ela vai dar a resposta dela a isso, que eu ainda não sei, né? Ele estava disposto a ouvi-la e se ela quisesse, eles retornariam à luta para manter esse relacionamento em pé. Mas eles ainda estão nesse processo, né? O que eu queria deixar para vocês é que isso é muito comum, né?
Às vezes, a pessoa ela tem expectativas muito grandes em relação ao casamento, achando que alguém vai ter o poder de fazê-la ser feliz, talvez como nunca foi na vida. E nessa ilusão, né, às vezes escolhe um parceiro equivocadamente, delegando a ele essa responsabilidade. E eu vou dizer para vocês, a gente não consegue, ou com muita dificuldade, às vezes, nem se fazer feliz, ou com muita dificuldade se fazer um pouquinho feliz. Agora imagina tu ter a responsabilidade de fazer um outro feliz. E normalmente as pessoas confundem isso com ser feito à sua vontade. Quer dizer, se tu me atender a todas as minhas vontades, tu vai me fazer feliz. O que não é absolutamente verdade. Né? Muitos vão se decepcionar com isso, né? Confundindo amor com submissão. Eu vou dizer para vocês, no final das contas, quem consegue, continue feliz. Porque ninguém, principalmente as mulheres, gostam de homens submissos. Elas mesmas vão se frustrando com o tempo. Então, de nada adianta esse esforço. O que adianta, sim, são os dois quererem manter um relacionamento para dividir a vida e dividir o que for possível de felicidade e se apoiar nos momentos difíceis. É assim que dá certo. É assim que casamentos se prolongam. Não é por paixão, não é por ilusão, não é por expectativas ou delegações de o outro fazer você feliz, como você nunca conseguiu ser sozinho. Se você não conseguiu nem ser sozinho, você é dono da sua vida, imagina de tendo que dividir com o outro e atender expectativas e desejos da outra parte. É muito difícil. Eu não sei se foi esse o caso da moça que eu estava falando ainda há pouco, da esposa do meu paciente. Mas se foi, ela não vai conseguir ser feliz, não é só com ele não, é com ninguém. E isso é muito triste. Então, meus queridos, fica aí a dica. Façam sua parte. Se esforcem e não alimentem ilusões. O casamento é difícil. Fazer com que o outro nos faça feliz é impossível. Agora nós podemos ser felizes juntos, de certeza. Fiquem com Deus e se vocês quiserem, podem me perguntar. Até mais.